E por que que é tão, na verdade, é tão complicado falar acerca desses assuntos? Porque quando a gente senta numa mesa de debate, quer dizer que uma pessoa tem uma opinião, a outra Sim, pessoa tem uma opinião totalmente ao contrário, diferente. né? Mesmo às vezes sendo cristãos, a gente consegue enxergar que a forma com que acredita é muito diferente, né? Então, por que que é tão polêmico esses assuntos, se tratando de um Deus que é único, que Cristo é o Salvador? Por que que a gente sempre tem esses debates? O que que acontece? E qual a importância desse debate também para esclarecimento, do teu ponto de vista? Então, no cristianismo, nós temos algumas vertentes teológicas, né? Tem o Uhum. cessacionismo, tem o continuismo. Nós temos pessoas que acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação, pessoas que acreditam que Jesus volta depois. Tudo isso são questões secundárias da nossa fé que não vão comprometer a nossa salvação. Mas para trazer luz, para trazer esclarecimento, para trazer conhecimento às pessoas, é importante que sentemos e que conversemos assim de forma saudável também, né? De forma que Sim. não ataque o outro. E em alguns casos, eu confesso que fica difícil, porque pessoas se sentem, às vezes, ofendidas com a nossa forma de falar. Por exemplo, você vai falar sobre neopentecostais e sobre falsas profecias na igreja. Então, tem um monte de gente que se encaixa nesse segmento e acaba se ofendendo com aquilo que você fala. E, assim, eu não me preocupo hoje se alguém se sente ofendido em eu defender a verdade, né? A verdade à luz das escrituras. Eu tenho que me preocupar se eu ofendo você com a minha opinião infundada a teu respeito, né? Porque, assim, nessa questão também, a gente vê que muita gente que não conhece a gente acaba indo para as redes sociais, atacar aquilo que a gente está ensinando, que passamos tanto tempo estudando, porque as redes sociais elas se tornam um campo minado para tanta disseminação de heresias, de mentiras e também de ataques gratuitos das pessoas, e a gente precisa filtrar tudo isso, né? Então, assim, a importância do debate é trazer conhecimento e esclarecimento, é Uhum. despertar aquela pessoa para estudar teologia. Olha, eu nunca tinha estudado sobre esse assunto, eu não sei o que é, como discernir um falso profeta, eu não sei como discernir uma igreja séria de uma igreja que ela não prega a verdade, então eu vou estudar a Bíblia e eu vou ver mais debates para poder trazer esclarecimento e decidir aonde que eu vou ficar. E o debate é legal. Eu tô em casa trabalhando às vezes no home office. E a Ana, ela começou a ver debate junto comigo. Foi assim até que eu conheci a missionária Ruth, em um dos debates que ela estava. E, cara, é muito massa porque às vezes tu tem algumas dúvidas também. E não é que você vai olhar o debate e vai simplesmente acreditar E em tudo que tudo. você tá vendo. Sim. Cara, ali eles vão trazer versículos que depois tu tem como chegar em casa e ver esse versículo. É. E aí tu vai criando. Isso te inspira a estudar mais sobre o assunto. Por que que eles estão falando sobre isso? Porque, cara, se tu é um missionário de Deus, se tu quer levar a palavra, seja qual for a missão que você tem, o ministério que você tem, tu tem que ter um conhecimento. Então hoje eu casei, tem um mês que eu casei. Na minha família, eu sou o segundo que se casa em 25 anos. Porque desde que eu nasci eu não tinha ido num casamento. Então, pra quem que eles perguntam sobre casamento hoje? Pra mim, só que eu tenho um mês de casamento. Então, se eu não tiver resposta à luz da escritura, se eu não assistir um bom debate às vezes, se eu não fizer um estudo aprofundado, como é que eu vou conseguir responder pessoas que às vezes são até mais velhas do que eu? E que às vezes já mora junto ali há 10 anos, né? Uhum. E eles procuram essa resposta em quem tem a palavra de Deus junto com a gente, né? Porque maturidade não é o quanto você viveu, é o quanto você aprendeu.